E aí galera, tudo bom? Aqui é o Modera Lenda da Mangás Brasil. Hoje eu vim trazer para vocês, como eu prometi, um review técnico do Rurouni Kenshin, volume 2. Depois eu vou fazer um review técnico do volume 1, mas é que esse daqui foi o que pediram mesmo. E eu vim falar sobre o que mudou do mangá antigo e quais são as novidades, entre aspas, pra gente. E falar um pouco do desenho do Nobuhiro Watsuki, dessa obra, que pra mim, o Kenshin, esse mangá é um dos melhores mangás que eu já li. Tudo bem que eu sou muito fã da obra mesmo. Então, pra mim, falar disso é um prazer. E eu vou mostrar pra vocês qual foi as diferenças do mangá antigo, do mangá Samurai X pro Rurouni Kenshin. E também mostrar o quanto esse mangá voltou a ser como era no original, como no mangá japonês. Então, antes de tudo, tenho dois recadinhos para vocês. O primeiro, se você está vendo esse vídeo e você ainda não curtiu a nossa página, curte a nossa página no Facebook. Eu vou colocar o link dela em algum lugar aqui na tela, para ficar mais fácil, para vocês poderem curtir. E o segundo recado, para quem acompanha a página sabe que eu tô fazendo um projeto com fanarts dos membros da página. Então, se você é membro da página ou vai se tornar membro da página e você ainda não enviou uma fanart para mim, faz o seguinte, entra na nossa página, aí você envia uma mensagem, você abre aquela tela para enviar a mensagem e anexa a imagem na mensagem. É fácil, você vai entrar lá, vai ter um clips, você clica no clips e você vai conseguir anexar essa imagem e mandar pra gente. Aí escreve qualquer coisa, projeto, fanart para o projeto, fanart para o projeto do Leon, qualquer coisa, você escolhe. E deixa eu ver. É isso. Dos recados é isso. Bom, vamos começar, né? Bom, eu vou começar pela capa. Eu achei essa capa, depois eu vou explicar qual o motivo de eu não ter gostado muito dessa capa. O que acontece é que, pra mim, o traço do Sanosuke tá muito distorcido. E a primeira novidade que eu vou falar por causa do Sanosuke é que nesse mangá, diferente do antigo, tem o recado do autor pro leitor, a mensagem pro leitor, que é o Nobuhiro escrevia mesmo, ele escreveu isso nos finais dos mangás dele, dos volumes, né? Ele sempre deixa um recado pros leitores. E aí ele disse que, como ele não tinha tempo, ou porque ele tinha que ficar muito tempo sem fazer nada, né? Ele não terminou essa capa. Quem terminou foram os assistentes. E eu acho que eles estragaram um pouco a cabeça do Sanosuke. Eu vou mostrar pra vocês a diferença já. Então, vou começar aqui. Primeiro detalhe é essa imagem, que essa imagem ela não tinha no mangá antigo. E ela tem no mangá japonês. É a mesma imagem. Então, esse é o primeiro detalhe de aproximação que nós tivemos do mangá brasileiro para o mangá japonês. A mesma imagem, tudo. Quem tem o mangá antigo pode ver que não é essa daqui. Aí, beleza. Tem esse daqui que é um resumo da história. E mostra os personagens que já apareceram na história. E os que vão aparecer que vão aparecer a partir desse volume ou nesse volume. No caso aqui tem... Olha a diferença. Tem o Kenshin, o Yahiko, a Kaoru. Olha o Sanosuke. Olha como que tá o cabelo dele e olha a diferença. Vocês percebem? Dá pra perceber? Aqui o Jine. E falando agora, comentando sobre o Jine, nesse volume do mangá é onde se encerra o arco do Sanosuke, que ele batalha com o Kenshin. Tem o arco do Jine, que do começo é o arco que eu mais gosto. E aí fala aqui desses personagens secundários, que é o Kihei e o Gohei, que são irmãos, né? Pra mim eles são os bostas.
Aí tá. Primeiro detalhe que eu quero falar sobre o desenho do Atsuki são as sensações de movimento que ele passa pra gente através dos mangás. Eu quando eu leio peraí, só um momentinho aqui. Quando eu leio esse mangá, eu consigo sim, é como se eu estivesse vendo os movimentos. Ele expressa isso de uma forma incrível. Por exemplo, os movimentos da espada do Kenshin. Você consegue ver do jeito que ele desenhou, você consegue ver os movimentos que a espada fez que a espada fez no Ryuju-sen. E outra coisa é que através dos movimentos da espada, se você prestar bastante atenção, você vai ver que aqui no corpo do Sanosuke, eu não sei se foi proposital ou se não foi proposital, coincidem as linhas. As linhas da espada aqui de cima coincidem com as linhas de baixo. Só você espelhar ela e colocar, você vai ver que dá certinho. Esse daqui, só para curiosidade, é o Ryujo-sen. É um dos golpes do Kenshin. E aqui, esse é outro detalhe. No meio do mangá, ele coloca observações sobre um CD-book que está sendo lançado aqui do Rurouni Kenshin, que no outro não tinha, e nesse como eles aproximaram o máximo do mangá original, eles manteram até isso. Eu achei muito louco. Agora, vamos falar. Outra coisa, efeitos de impacto. O Nobuhiro ele é muito bom com isso. Os efeitos, efeitos de impacto no movimento. Eu desenho, né? Eu já fui assistente de mangaka por um tempo. E uma coisa que eu falo pra vocês, você já é difícil você desenhar um personagem em movimento. Agora mais difícil ainda é você aplicar efeitos de impacto. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas é como se aqui tivesse tudo cheio de pontinho, como se ele tivesse respingado. Isso ele deixa, o que ele faz? Na imagem, você cria é como se fosse uma sobrecarga. Não sei se esse é o termo correto. Você deixa a imagem bem pesada, isso que dá uma sensação de violência, que é justamente o que ele queria passar com esse golpe do Sanosuke. O que tem também, ó, essa outra imagem também, que é do golpe do Kenshin no Sanosuke. Ele usou o mesmo efeito. E o que ele faz? Ao mesmo tempo que ele usou esse efeito para sobrecarregar a imagem, ele tirou. Se você ver, o Kenshin não tem íris, não tem córnea nem íris nos olhos dele. Que quando você faz isso, você mostra que o personagem está com os olhos muito para baixo, focado no movimento, ou você dá mais aquela impressão de B10 pro personagem. Não sei se vocês estão ligados. Tá, vamos ver o que mais. Outra coisa. Vamos ver. É que eu não quero mostrar muito, porque pra quem não leu o mangá, isso daqui pode ser um spoiler danado. Então eu escolhi bem as imagens antes de colocar elas. Outra coisa, os desenhos do Nobuhiro Watsuki, geralmente, os personagens, eles têm várias caretas, são bem distorcidos. E cabelão, ou cabelo pequeno, mas não são tão realistas. Agora, os cenários dele, ele faz totalmente diferente é totalmente o oposto dos personagens. Ele faz um cenário bem realista, como vocês conseguem ver aqui. Se você pegar o mangá, você vai olhar aqui de perto, ele não fez o movimento das ondas como o Oda faz no One Piece, que ele desenha a onda. Aqui, o que ele fez, ele riscou aqui nesse pedaço do mar, ele fez riscos e ele foi pincelando com tinta branca por cima. Então o que acontece? Você dá aquela impressão de movimento da água de um rio, né? Do rio, ele te dá esse movimento que a água está violenta e ele faz as ondas com a tinta branca por cima da tinta preta. Eu achei esse um efeito muito legal e muito difícil de se fazer. Aqui, as árvores dele não tem muito o que falar, mas o que me impressiona mesmo é
o jeito que ele desenha a água, que é muito difícil de desenhar assim. Bom, deixa eu ver o que mais. Uma coisa que ele abusa também, que eu acho muito legal, é em sombras, tipos de sombras. Tá, aqui eu vou mostrar pra vocês só o rosto distorcido do Kenshin, que é engraçado pra caramba. Quem curte, que é esses momentos que o rosto dele fica assim, que ele lança aquele ouro, né, que todo mundo conhece, ou quem conhece o Kenshin sabe. E vamos ver, quero mostrar pra vocês o jeito que ele desenha as sombras. Por exemplo, aqui. Eu vou mostrar, ele faz vários tipos de sombra que se aplicam à intensidade da figura. Isso é muito 10 de se fazer, mas é complicado, porque você tem que... É como se você tivesse que fazer um estudo específico do personagem para que você pudesse caracterizar as sombras de acordo com a expressão facial dele. Por exemplo, vamos ver. Essa sombra aqui, eu não tenho muito o que falar, porque como ele fez... É como se o personagem tivesse... Mas o sol tivesse mais ou menos aqui, ó. Nessa direção, indo pro personagem. Então, ele fez uma sombra comum aqui, aplicando sobre o cabelo e sobre essa lateral do rosto, porque é onde o sol não pegou. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá, não. Cadê? Por exemplo, as expressões, a sombra aqui no rosto do Kenshin, isso é à noite. Só que ele usa a sombra para mudar também o semblante do Kenshin, que é um dos pontos chaves também desse mangá. Você pode perceber que o Kenshin, quando ele luta, você consegue perceber quando ele está lutando como Kenshin e quando ele luta como Battousai o Retalhador. Quando ele luta como Hitokiri Battousai. Você percebe os pontos que você vai analisar são, no caso, são os formatos dos olhos. A sombra na testa, geralmente, quando ele tá lutando como o Battousai, ele vai ter sombra na testa. Porque o que acontece? A sombra na testa, nesse caso, não vai ser só para identificar. Mas é que quando você está lutando, no caso dele, você percebe que o rosto dele não fica reto, não fica assim, perpendicular. Ele não fica isso mesmo, ele não fica perpendicular. Então ele fica com a cabeça um pouco inclinada para frente, isso que gera sombra. E aqui, para você perceber, a sombra dele tá uma sombra regular, diferente. Cadê? Diferente daqui. Esse daqui, ele já fez uma sombra em movimento, com os olhos, com a sombra passando pelos olhos, e ele não fez a sombra nos olhos, o que dá também uma ideia de impacto e violência. E aqui, essa é a sombra que eu queria mostrar para vocês. Olha a diferença daquela sombra para essa. Essa é a sombra que é a sombra... Eu não vou falar de que parte do mangá que é, mas essa é a sombra mais carregada que tem, onde o Nobuhiro ele soube usar bem e colocou ela em um momento só no mangá inteiro, que é no clímax do arco do Jinei. E eu acho muito difícil você escolher esse ponto para sombra. Ele podia muito bem ter feito a sombra do jeito que ele fez no outro, mas para causar um maior um impacto maior no desenho, ele escolheu esse estilo de sombra. E deixa eu ver, outra coisa que eu lembrei agora é o jeito, como o Nobuhiro faz os flashbacks dele. Você pode ver, geralmente tem, no caso do... eu esqueci o nome do autor do Naruto, desculpa, gente. Geralmente ele faz um flashback, ele faz uma folha inteira de flashback e depois volta para a história. Às vezes fica 2, 3 folhas de flashback, você nem
você nem lembra mais de como tá a história. O que acontece no Kenshin, quando ele não vai, quando ele faz o flashback, ele faz um flashback, volta para o presente, faz outro flashback e volta para o presente. Isso que é o que te possibilita muito bem, se você quiser pular direto flashback, você pula. Eu acho melhor assim, porque você não tem que ficar lendo toda a história, e como você tá, ao mesmo tempo que você está vendo o presente, você está vendo o passado, você consegue imaginar a emoção, no caso aqui da Kaoru, em relação a esse flashback do Kenshin. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Tá, isso daqui eu vou passar porque é spoiler. Outra coisa são esses making-offs dos personagens. Todos os personagens que vão aparecer no mangá, você vai conseguir ver o making-off dele. O Nobuhiro ele sempre coloca. E ele coloca... Nesse texto está escrito o porquê que tem esse... Porquê que ele fez esse personagem, como que ele criou, no que ele se baseou. E eu acho isso muito legal, porque muitos mangás você fica imaginando, esse personagem parece com um personagem de tal mangá, só que você nunca tem certeza se é. E nesse caso, o Nobuhiro, ele te fala se o personagem que ele criou tem a ver com o personagem que você pensa. Acho isso muito bom. E termina esse volume começando o arco do Oniwa Banshu, que começa com a Megumi. Bom, galera, aqui, palavras do autor que eu falei pra vocês no comecinho que tinha. E fim do mangá. Galera, é isso. Esse é o review técnico que eu prometi pra vocês. É um mangá, eu vou falar, é um mangá que eu recomendo. Eu sou fãzaço desse mangá. Eu recomendo todo mundo a colecionar. Aproveitando que essa tankobon tá ótimo. Outra coisa também, ó, falando, a JBC tirou as margens. Então, ó, você tem páginas com desenho inteiro, com a página inteira com desenhos, desculpa. É um mangá que eu recomendo comprar mesmo e colecionar. Bom, eu acho que é isso que eu tenho que falar. Mais uma coisa, curiosidades que a galera pediu pra eu falar sobre o autor. Vocês sabiam que o Nobuhiro Watsuki ele foi mestre do Oda e do Hiro Mashima, que é o autor de Fairy Tail, né? E o Oda, que é o autor do One Piece. E essa é uma das curiosidades. E a outra, numa entrevista perguntaram pra ele quem que ganharia uma luta entre Kenshin e Saito. E ele falou que se ele tivesse que desenhar de novo ou terminar a luta que acontece no mangá, quem ganharia era o Saito. Eu também, assim, é pesada a notícia, mas eu fiquei até uns 2 dias pensando nisso, porque não tem, pra mim o Kenshin tinha que ganhar. Porque o Kenshin é o herói, né? Mas pra quem ainda não conhece o Saito, vai pegar uma raiva dele no começo, mas depois vai acabar gostando dele. Beleza, galera? Pra quem gostou, por favor, curte esse vídeo, curte a nossa página. E se você tem alguma crítica, alguma sugestão, comenta ou na nossa página, pode mandar inbox, pode comentar direto na página, ou comenta nesse vídeo. Beleza? É isso que eu tinha pra falar. Então, falou!